Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 3, versículo 27. Assim está escrito. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Estas são palavras ditas por João Batista e que ficou registrado na Escritura um princípio fundamental de que nada temos se não nos for dado do alto, do céu. Esta palavra foi originada numa situação quando Jesus tinha se apresentado a João Batista, tinha ido lá ao Jordão para ser batizado. João o identificou como o enviado de Deus, aquele que havia de vir. Ele já estava anunciando há algum tempo. E quando Jesus aparece, ele diz: Este é aquele do qual eu vos disse. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus abençoe, Elvis. E João identificou então Jesus. João estava ali para isto. Ele era uma voz, alguém que Deus comissionou para ser o pregoeiro, anunciar a vinda do Senhor Jesus, o exercício do seu ministério. E no dia seguinte, Jesus passa novamente próximo ali e João novamente torna a dizer. 2 discípulos dele seguem a Jesus, André e um outro de que o nome não está registrado claramente aqui. Mas aqueles dois seguiram Jesus, interessaram-se por Jesus, ficaram com ele uma tarde e foram grandemente abençoados. A palavra de Deus diz que, passado um tempo, Jesus estava já reunindo os seus discípulos e, em determinado lugar, os discípulos de Jesus começaram a batizar também as pessoas, porque isso foi uma ordenança de Jesus que ele deixou registrado quando da sua morte e ressurreição. Mas já nos dias de Jesus, os discípulos faziam isso. João batizava lá no Jordão, era o batismo de arrependimento, as pessoas iam a ele lá no deserto para ser batizada por ele, e quando alguém observou que os discípulos de Jesus estavam batizando, um daqueles que ali estavam discutindo, um homem que estava discutindo com outro, ele chegou a João e esqueceu da discussão que ele estava fazendo e procurou agora colocar entre João e Jesus uma dificuldade. Como que diz: olha, João, aquele que você apresentou ontem lá, que você fez aquela recepção quando ele chegou e você mostrou para todo mundo e no dia seguinte você falou a mesma coisa, sabe o que acontece, João? Ele está batizando lá. Como quem diz: João, ele quer tomar teu lugar. Você não vai fazer nada? Vai deixar por isso mesmo? Então, era esta pessoa aqui, olha, João não batizava, então houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Este foi o problema que surgiu. Era entre os discípulos de João e um judeu sobre purificação. Tinha nada sobre Jesus e os discípulos de Jesus. Mas quando ele vai a Jesus, ele fala: aquele que esteve contigo, do qual tu desse testemunho, ele está batizando e as pessoas estão seguindo a ele. Como que diz João? Logo mais você vai ficar sozinho, porque ele está batizando, os discípulos dele estão lá e as pessoas estão indo ao encontro dele. Ele queria que João desse uma palavra negativa a respeito de Jesus. E João não falou isso. Ele declarou primeiro estas palavras, dizendo: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então o homem só pode fazer alguma coisa em relação a Deus se lhe for dado do céu. Porque ele por si mesmo não tem condição de fazer nada para Deus. Tudo o que nós fazemos ou fizermos para Deus é em resposta
aquilo que Deus nos tem dado. Porque de nós mesmos, nós não temos condições de oferecer nada. O que nós oferecemos é em resposta, em gratidão, em reconhecimento, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Então, quando João disse isto, ele apaziguou. Ele não partiu para o conflito como aquele homem esperava. Ele não foi questionar a Jesus. Ele não disse um testemunho de Jesus naquela ocasião. Agora, com essa notícia, ele ia mudar o testemunho a respeito de Jesus, dizer que Jesus era outra coisa. Não. Ele não disse nada. O que ele disse lá era verdade. Ele continuou assegurando aquilo. Só que aqui ele disse o seguinte: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, tudo o que as pessoas fazem para Deus, eles precisam receber de Deus. Por quê? A obra é de Deus, a palavra é de Deus, o poder é de Deus, a mensagem é de Deus, a salvação é de Deus, o poder é de Deus, tudo é de Deus. Nada é nosso. Nós somos servos que o Senhor agraciou-nos com a salvação, com a libertação, depositou em nós parte do seu propósito, para que nós possamos, então, no exercício da vida de comunhão com Deus, realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas sabendo bem que aquilo não foi um propósito que nasceu no meu coração, no seu coração, não é um pensamento nosso, não é uma ideia nossa, não, é o plano de Deus. O plano de Deus é delineado por Deus. E Ele nos coloca no seu plano e no lugar que Ele quer, no tempo que Ele quer e segundo as condições dele próprio. Nós somos servos de Deus. E temos que nos dar por satisfeito quando Deus usa de misericórdia e nos usa como instrumentos seus. Seja como uma voz, como foi João Batista, quando perguntaram para ele, você é o Cristo? Ele falou, não. Você é profeta? Também não. Então você é quem? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele considerou-se unicamente uma voz, nada além disso. Não exigiu grandeza, não exigiu recompensa, não exigiu bajulação de ninguém. Não, eu sou uma voz. A minha função foi aquela. Eu recebi de Deus e falei. Eu e você somos esta voz. Nós recebemos de Deus e temos o encargo de falar. Nada além disso. E não esperar nada em troca. Porque tudo o que fazemos e falamos, tendo recebido de Deus, é para a glória de Deus. Deus abençoe, irmã Laude. É para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender isto. Ninguém faz nada por si mesmo. Às vezes as pessoas se julgam que eles são criativos, eles criam um plano, eles criam uma estratégia e faz isso e faz aquilo. Não porque eu fiz, porque eu criei, porque isso aqui é obra minha. E tem muitos que chegam ao ponto de dizer, não, eu tenho direito sobre isso. Ninguém pode violar meus direitos. Ora, então você está violando os direitos de Deus. Porque o que nós recebemos é de Deus. Se nós estamos usando o que é de Deus, nós estamos violando o direito de Deus. Se agir por esse pensamento. Mas não, nós recebemos de Deus e Deus nos dá a liberdade de trabalhar naquilo que Ele coloca à nossa disposição. Então, quando fazemos assim, nós estamos cooperando, contribuindo um com o outro para a glória de Deus. Nem João deixou de batizar, nem os discípulos de Jesus deixaram de batizar. Eles continuaram, cada um, o seu trabalho. Mas tanto o trabalho dos discípulos de Jesus, quanto o trabalho de João e seus discípulos, eles estavam dentro do propósito de Deus. É que surgiu lá alguém desafinado, fora da sintonia, querendo criar uma confusão entre João e Jesus. Os nossos dias acontecem estas coisas. Às vezes a pessoa está fazendo um trabalho para Deus aqui, o outro está fazendo um trabalho para Deus ali, com verdade, com sinceridade, com pureza, mas este aqui se acha no direito de que aquele não pode fazer. E quer proibi-lo. E não quer permitir que a pessoa desempenhe o seu trabalho.
Mas tanto este quanto aquele não estão fazendo nada por si mesmo. Se eles estão fazendo, eles foram motivados, foram encorajados, foram despertados pelo Espírito de Deus que habita neles, e o que eles estão fazendo não originou neles. Eles receberam de Deus e agora estão exercendo e cumprindo aquilo que receberam de Deus. Portanto, ninguém pode se julgar dono disto ou daquilo e que o outro não pode fazer determinado tipo de trabalho, porque esse trabalho é o meu. Não, o seu é aquele que Deus designou. O dele é aquele que Deus designou para ele. Cada um no seu trabalho, cada um na sua ocupação, cada um no seu compromisso com Deus. Nada de ficar avaliando o trabalho do outro e menosprezando o trabalho do outro para engrandecer o seu trabalho pessoal. Isto é vanglória, isto é pecado, isto é orgulho. Isso rompe a unanimidade entre os que servem a Deus e interrompe a comunhão com Deus. Quando João escreveu estas palavras, o homem não pode receber, entendemos que tudo que temos e somos, recebemos de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Deus nos comprou com sangue, o preço de sangue. Então, o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus. Se nós pertencemos a Deus, nós somos propriedades de Deus. Ele é Senhor sobre a nossa vida. E nós recebemos tudo dele para trabalharmos aqui na terra. Então, se alguma coisa estamos fazendo, é porque recebemos do Senhor. Ninguém pode fazer nada se não receber de Deus. Até mesmo o ímpio, quando em alguma posição de autoridade, qualquer que seja ela, aquela autoridade, ele recebeu uma autoridade delegada, porque a autoridade pertence a Deus. Porém, Deus delega autoridade. E quem recebe a autoridade delegada de Deus para determinadas funções, um dia ele vai ter que dar conta de como se utilizou daquela autoridade. Por exemplo, quando Jesus estava diante de Pilatos, sabe o que Pilatos falou para Jesus? Eu teria poder de te mandar matar. Quer ver? Que ele diz aqui, João 19:10. Diz assim: Disse-lhe, pois, Pilato, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Pilatos disse a Jesus. Sabe o que Jesus respondeu? Versículo 11. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o que ele diz a Pilatos? Pilatos está dizendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu posso mandar. Jesus disse, não. Você de si mesmo não tem poder nenhum. Nenhum poder terias se de cima te não fosse dado. João escreveu aqui dizendo, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Quando o apóstolo Tiago escreveu a sua carta, ele deixou registrado que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de cima, do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Então, todas as coisas que recebemos relacionadas a Deus e a sua obra, nós recebemos de Deus. Recebemos do alto, porque Deus está no céu, o céu está no alto. Por isso a linguagem é, recebemos do alto. Paulo, quando escreveu à igreja de Colossos, ele disse, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então são as coisas de cima que nós precisamos buscar. E estas coisas que recebemos de Deus do alto, nós exercemos aqui. Em outro ponto ele disse, se já estáis crucificado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima.
pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, receber de Deus as coisas que são de cima. Então veja a importância de nós entendermos o sentido da palavra de Deus. Todas as coisas com as quais nos desempenhamos na obra de Deus, elas vêm de cima. Quando Jesus ressuscitou e reuniu com os discípulos, naquele período que ele esteve aqui, Jesus deu uma ordem para eles, disse o seguinte: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele não disse da terra, ele disse do alto. Então veja, do alto vem poder, do alto vem palavra, do alto vem promessa, do alto vem graça, vem livramento, vem a mensagem, vem a promessa de salvação. Tudo o que é de Deus vem para nós. E nós não podemos, de forma nenhuma, nos vangloriar que temos alguma coisa, porque o que temos foi recebido. E quem nos deu? Deus. Depositou em nós. Então veio de onde? Do alto. Veio do alto. João acertadamente deu esta resposta: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então é importante a gente saber isso. Todo o nosso trabalho que fazemos, existem alguns que não têm devido cuidado. Claro, a gente observa essas coisas. Tem pessoas que estão fazendo uma obra como se fosse para Deus, mas na verdade ele está se locupletando com aquele trabalho que está fazendo, porque está usando o nome de Deus, está usando um texto da Bíblia, mas na verdade a intenção é outra. Não é dar glória a Deus, não é levar pessoas ao encontro de Deus, é trazer pessoas em volta de si. Então, neste ponto, a gente observa que está havendo um desvio de finalidade. Porque a finalidade de nós estarmos aqui e recebermos as coisas do alto é para fazer a obra de Deus e que o resultado dela seja levar pessoas a Deus e tributar glória a Deus. Nenhuma recompensa e nenhum interesse pessoal. Porque de nós cuida o Senhor. Ele cuida dos filhos dele sem que seja preciso que eles fiquem enganando-se através de um momento. Então é preciso que tenhamos este devido cuidado de fazermos a obra de Deus com verdade, com seriedade, com dedicação, sabendo que de nós mesmos nada temos. Há um hino que cantamos, diz, na harpa cristã, diz: em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei. Então é importante saber isto. A resposta de João a quem queria criar um conflito foi a melhor resposta que ele podia dar. E por que ele deu aquela resposta? Porque ele recebeu do alto. Foi Deus que iluminou ele a dizer aquelas palavras. E ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então, quando o homem recebe do céu, recebe do alto, recebe de Deus, o trabalho que ele faz será um trabalho digno do nome do Senhor nosso Deus. É um trabalho que vai ter prosperidade, vai ter resultado, vai ter segurança. E as pessoas vão encontrar naquele que está exercendo, segundo recebeu de Deus, encontrar nele ou nela credibilidade, sinceridade, verdade, lealdade. Porque vai entender que é alguém que está centrado nas coisas de Deus e procurando fazê-la com muito temor. Porque sabe que grande é a responsabilidade em exercer aquilo que recebeu de Deus. Então nós observamos aqui estas coisas importantes. Jesus, eu disse aqui a princípio, Jesus pediu aos discípulos que ficassem
em Jerusalém, até que do alto foi revestido de poder. Quando eles estavam lá orando, já por quase 10 dias, sabe o que diz a palavra de Deus? E do céu, e desceu do céu, um vento veemente e impetuoso, veio do céu, veio do alto, não veio da terra. As coisas de Deus são assim, as coisas de Deus elas vêm do alto. E lá onde Deus habita, as coisas são feitas na mais perfeita ordem. E aqui na terra, aqueles que são alcançados, libertos por Deus, capacitados por Ele e instruídos a fazer o seu querer, eles devem entender que eles estão recebendo de Deus e eles precisam ter muito cuidado como vai usar aquilo que receberam de Deus. Porque nós somos o vaso, mas o vaso é de barro. Não é o vaso que tem valor. O que tem valor é o que está dentro do vaso. O vaso pode ser de ouro, mas se dentro dele não tem nada, não tem valor nenhum. Agora o vaso pode ser de barro, mas se dentro dele tiver um tesouro, o que tem valor não é o vaso, é o tesouro, é o que está lá dentro. E a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, dizendo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus abençoe, pastor Gabriel. Então observemos, nós de nós mesmos não temos capacidade de fazer nada, de criar nada, de fazer estratégia de nada. Não temos esta condição. O próprio apóstolo Paulo escrevendo diz: nós não temos capacidade alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então é Deus quem capacita, e são as coisas que vêm do alto para nós. O Espírito de Deus trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, iluminando como a gente deve agir e fazer, e aí fazemos. E quando fazemos de acordo com a orientação que o Espírito de Deus nos dá, não precisa a gente se preocupar com o resultado, não precisa a gente ficar aflito, não. Deixa com Deus. A mim e a você compete fazer o que Deus ordena. Recebeu de Deus? Veio do alto? Não veio da tua cabeça, não? Não. Veio de Deus? Veio. Então faça com alegria. Deixa o resultado com Deus. Tem muitas pessoas preocupadas com o resultado. Ele faz um negocinho aqui, um negocinho ali, e ele diz: olha, hoje eu ganhei 10 almas. E daqui de um mês ele fala: já ganhei 50 almas esse mês. Você ganhou alma para você? Você é salvador? Eu não sabia que você era salvador, não. E que eu sei, à luz da Bíblia, quem salva é Jesus. Então as almas não fui eu que ganhei. As almas, quem ganhou foi Jesus. Quem acrescenta as almas na igreja é Deus. Não sou eu. Não é meu apelo. Não é minha habilidade. Não é minha persuasão. Não é meu argumento. Eu simplesmente sou um instrumento de Deus para falar a palavra de Deus. Agora, quem vai tocar no coração da pessoa é o Espírito Santo. E ele vem do alto. Ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai levar a pessoa à conversão, vai fazer a mudança do coração, aquela pessoa vai ser transformada, vai servir a Jesus. E aquela pessoa não deve ficar presa a mim. Deve ter amizade? Sim. Gratidão? Sim. Porque eu fui um instrumento, você foi um instrumento, o outro foi um instrumento. Deus usou fulano, através dele, Deus falou comigo. Foi Deus que falou, não foi fulano que falou, foi Deus. Então, o que João disse aqui está corretíssimo. O homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Então, tudo que eu e você podemos fazer para a glória de Deus, nós recebemos de Deus. Deus nos dá, nos capacita, abre o nosso entendimento, abre o nosso espírito, nosso coração, abre os nossos lábios, coloca a palavra certa, alcança a quem ele tem que alcançar, e o fruto daquilo tudo vai para Deus. Ele disse através do profeta Isaías: assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Agora, como é que Deus vai falar nos dias de hoje? Ele fala através dos meus lábios, ele fala através dos teus lábios, ele fala através dos nossos lábios. E o que é que nós falamos?
palavra de Deus. Quando eu falo palavra de Deus, com temor, com seriedade, com verdade, com obediência, Deus mantém o seu poder na sua palavra. Quando eu uso a palavra de Deus para o meu interesse pessoal, essa palavra não funciona. Ela não é obrigada a funcionar. Essa palavra, ela só tem um compromisso, é com Deus. Porque a palavra é dele e volta para ele. Então, ela vem a mim, está escrita, traz a minha mente, ao meu coração, Deus me capacita com o poder do seu Espírito, usa-me como instrumento dele, eu falo esta palavra de Deus que aqui está, e o Espírito de Deus dá um entendimento, uma compreensão, eu falo esta palavra, vai seguir o seu curso normal, vai alcançar aonde deve alcançar, e depois ela voltará para Deus. Só que voltará com resultados. E o nome de Deus vai ser glorificado. Então, quando a gente entender isso, a gente não vai mais se vangloriar. Porque eu sou, porque eu faço, porque eu sei, porque eu aprendi, porque eu estudei, eu me esforcei. Se você pode fazer tudo isso, mas se você não receber do alto, nada tem valor. Você precisa receber do alto. Nosso preparo, a gente precisa fazer, precisa ler, precisa estudar, a gente precisa orar, precisa pedir a Deus graça. Mas se Deus não der, nada feito. Quantas vezes a gente pega a Bíblia e olha de ponta a ponta, parece que a gente não acha nada. Por que acontece isso? Porque a palavra quem dá é Deus. Mas tem dia que a gente abre aqui, Deus diz, é aqui, pronto. Você vai ali, você vai dizer coisa que você nunca pensou, que você nunca disse, você não sabe como é que veio, mas veio de Deus. Porque você recebeu do alto. Então, quando você recebe de Deus, não é algo decorado. Não é algo que você lê, decora, grava e fica repetindo toda hora. Não, as coisas de Deus não é assim, não. As coisas de Deus é pão quente. Quando você se coloca na posição de Deus, diz, Senhor, estou aqui, usa-me para a tua glória, o teu louvor. Deus diz, pronto, é agora. Você abre os seus lábios, começa a dizer uma coisa, parece que não tem nenhum sentido. De repente, o Espírito de Deus te toma e parece que você está vendo um livro descendo, escrito, e você vai falando, e o Espírito de Deus vai movendo aqui, ali, acolá, e você fica admirado. Mas o que aconteceu? Pois é, você recebeu do alto. Você foi fiel a Deus. E Deus então fez o resultado. É assim. Então, João não aceitou o que a pessoa queria fazer. O que a pessoa queria fazer quando chegou a João foi acusar Jesus. Olha, ele veio, o senhor falou bem dele, ele agora está batizando igual o senhor. E quer saber mais? Tem muita gente indo atrás dele. O senhor vai ficar sozinho. João disse, não importa. Outra passagem, ele diz, convém que ele cresça, que eu diminua. A minha função eu já cumpri. Minha função era chegar até aqui e apresentar ele. Eu apresentei ele, está tudo certo. Agora meus dias podem até terminar, porque o que eu recebi de Deus para fazer está feito. Tem nada mais a fazer. Mas João disse, convém, ou melhor, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Se o que você tem para dizer não veio do céu, não diga. Se você tem alguma coisa para fazer que você não recebeu de Deus autorização para fazer, não faça. É melhor não fazer do que querer fazer na força do braço, do entendimento humano, porque você vai se complicar. Fica na posição de Deus. Espera o sinal de Deus. Quando Deus der o sinal, então você pode caminhar. Você pode abrir a boca. Você pode falar. Pode fazer. Mas faça na dependência dele. E saiba que veio de lá, do alto. Passou por você, vai atingir as pessoas e vai voltar para lá.
E quando voltar, não deve voltar infrutífera. Tem que voltar com resultados para Deus. Feito isto, sinta-se como realizado. Uma ocasião, eu escutei uma mensagem, um determinado irmão fez lá uma explanação, eu achei muito interessante, e depois terminou o trabalho, eu procurei ele e falei, fulano, parabéns, eu gostei, aquela explanação que o senhor deu, tá muito bem e tal. Escuta, o senhor poderia me indicar de onde foi que o senhor leu aqui, tá, não sei o quê. Tá. Não, eu vou revelar para você minha fonte? Não posso fazer isso. Vou revelar minha fonte? Ora, ele pegou de outro e estava dizendo que era a fonte dele. Vê como que são as pessoas? É desse jeito. Quando o contrário seria o correto. Porque nós, de nós mesmos, não temos nada. O que nós temos é nós recebemos de Deus diretamente e recebemos de Deus através das pessoas. E como é que recebemos através das pessoas? Através do contato, da convivência, através da leitura de um livro, porque o que ali está escrito foi experiência que alguém teve com Deus, ele deixou registrado. Quando nós lemos aquilo, nós aprendemos alguma coisa. Quando você lê um livro, não é 100% que serve para você. Às vezes serve ali um parágrafo, uma frase, uma palavra, um único capítulo e nada mais. Mas é o suficiente para você entender que através daquele ponto, Deus trouxe algo para o seu coração. Quando vamos à Escritura, é a mesma coisa. Nós lemos lá um capítulo, 20 versículos, 30 versículos. Mas tem um lá que toca fundo no coração da gente. E os outros 29? Não, mas tocou aquele. Por quê? Então a gente tem que dizer, por que eu fui tocado por esse versículo, por essa frase, por esse verbo, por essa sentença? Por quê? Tem uma razão. A razão é que Deus está focando em nós algo que Ele espera que nós tenhamos cuidado, observemos, estudemos e perguntemos o que Deus quer de mim neste ponto, nesse texto, nesta passagem, nessa pergunta, nessa correção. Qual é o propósito de Deus para mim? E através de mim, para quem Deus está direcionando esta palavra? Então é assim que a gente precisa entender. Então nós precisamos estar certo de que não temos nenhum mérito, não temos nada, porque a palavra de Deus diz que as bagagens, nós não podemos levar nada disso. Às vezes a gente traz tanta bagagem, tanta coisa, achando que tudo aquilo vai servir, e às vezes nada daquilo serve. O que serve é o contato diário e direto com Deus. Tendo isso, tem tudo. Ele vai direcionar aonde você vai encontrar um ponto, um texto, uma vírgula, uma pergunta, uma afirmação. E ali ele vai abrir seu entendimento, vai te dar compreensão, vai encher teu espírito de gozo. E você vai sentir-se com aquela autoridade de Deus e vai falar. E Deus vai ser glorificado. Então, pense sobre isto, olha. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Tenha certeza que quando você recebe do céu, não é infrutífera. Quando você recebe do céu, não traz tristeza. Quando você recebe do céu, não cria confusão. Quando você recebe do céu, não faz divisão. Quando você recebe do céu, não acomete as pessoas de doença. Quando você recebe do céu, traz cura, traz alegria, traz paz, traz união, traz reconciliação, traz contentamento, traz segurança, traz firmeza, traz vitória. Este é o segredo. Então você pode avaliar, por estas circunstâncias, se o que está sendo dito veio do céu ou não. Quando vem do céu, ela tem esses efeitos abençoadores. Quando não vem do céu, é como
a pessoa que perdeu lá o machado e agora fica só com o cabo batendo. Aí machuca. Mas precisa ter o machado. O machado corta certo. O machado não fica batendo. Ele, quando corta, corta certo. A palavra de Deus, quando vem, ela vem certa, ela vem direta. Não é algo que fica batendo, martelando para machucar. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Querendo Deus, amanhã retornaremos.